A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chegou o momento da nossa aula e também da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 11, que traz por título Santidade Integral. Meu Deus do céu, se prepare porque o alimento está forte em nome de Jesus. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento cada vez mais da sua palavra, né? E você já sabe, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da família Descomplicando a Teologia. Agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição número 11, dos jovens, que traz por título Santidade Integral. Veja só, você sabe muito bem que eu sempre estou recomendando aos professores que possam fazer o seguinte: inicie sua aula ou aplicando a dinâmica. Pode ficar tranquilo, no final desse vídeo vou estar deixando algumas sugestões dinâmicas para você aplicar nessa aula. Ou você também pode iniciar fazendo perguntas aos alunos. Aqui você pode perguntar o seguinte: por que o comentarista coloca santidade integral? Será que a santidade não pode ser parcial? Será que não tem como nós sermos santos tão somente uma parte e a outra parte não? Será que Deus só aceita se nós fazemos tudo perfeitamente? Será que Deus não pode abrir precedente para a nossa santidade? E as pessoas que não têm a santidade integral vão morar no céu, sim ou não? Então você pode iniciar a sua aula fazendo essas perguntas, pois assim você estará colocando os seus alunos para estarem pensando: ah, pastor, e as respostas? Fique tranquilo, no final dessa aula todas as respostas serão dadas. Mas é interessante você colocar os para pensar, para estar falando e participando. Até porque nossos alunos já participaram de muita escola bíblica dominical, já ouviram pregação, lê a Bíblia Sagrada, e tudo isso vai trazer um certo conhecimento. Mas você, enquanto professor, precisa organizar esses conhecimentos, tá bom? Agora, depois disso, você pode fazer sua introdução. Por exemplo, santidade integral. Irmãos, Jesus Cristo, ele deseja que os seus filhos tenham santidade, mas uma santidade na sua totalidade. Deus quer que você seja santo no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Tem muitas pessoas que querem demonstrar santidade no seu corpo físico, mas, no entanto, a sua alma e o seu espírito não são santificados. É por isso que tem pessoas que vestem roupa até aqui, mas no seu coração, mas na sua alma, há maldade. Tem pessoas também que dizem por aí que Deus só quer o coração. Em outras palavras, Deus só quer a santidade interior e não exterior. E nós sabemos, nós já aprendemos, que quando a pessoa está santa, está redimida por dentro, por fora também tem que transmitir a paz e a tranquilidade e a santidade de Deus. Até porque o nosso corpo físico é templo do Espírito Santo. Por isso, precisamos andar constantemente em santidade. Aí eu te pergunto, teu corpo tem estado santo? Tua alma tem estado santo? Teu espírito tem andado santo? Deixa aqui nos comentários. É o tema da nossa lição, Santidade Integral. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu! E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É por isso que o tema da nossa lição é santidade integral. Irmãos, a santidade é um processo. A santidade se faz necessário. Só que a santidade só tem seu efeito se for completo, se for na sua totalidade. Seu corpo, sua alma e seu espírito precisa estar separado do pecado e próximo de Deus. E veja que eu tenho dito, viu? Santidade não é somente você se afastar das coisas que não agradam o Senhor. Você santifica das coisas que não agradam a Deus, mas se aproxima de Deus. Pois tem pessoas pensando que santidade é se afastar do amigo, se afastar da família e assim por diante. E acaba não se aproximando de Deus. Pois quando você se afasta do pecado e se aproxima de Deus, você vai rejeitar o pecado do outro, mas vai amar o pecador, assim como Cristo. Deus não aceita, Deus não concorda com o pecado de ninguém, mas, no entanto, ele ama o pecador. É por isso que dá várias oportunidades para que essa pessoa que é pecador agora, que está destituída da glória de Deus, possa se arrepender dos seus pecados e ter sua vida assim transformada. Da mesma forma, vai estar o coração de que é transformado pelo poder de Deus. Da mesma forma, vai estar o coração daquela pessoa que tem santidade em tudo. Santidade não é afastar das pessoas.
Santidade não é você parar de conversar com a sua família, com os seus amigos. Santidade é mostrar diferença onde quer que você esteja. Você está na escola é diferente, você está no trabalho é diferente, você está na igreja diferente, você está sozinho, você continua sendo diferente, porque o Espírito Santo de Deus está agindo sobre a sua vida. Por isso, vamos buscar cada vez mais a santidade integral. Agora vamos para o resumo da lição. A santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. Daqui a pouco eu vou estar detalhando, irmãos, o que significa alma, o que significa espírito, o que significa corpo. Mas você deve entender que o ser humano por completo precisa rejeitar o pecado. Por completo tem que buscar a Deus, pois essa é a vontade do Senhor, que haja santificação, que haja separação, que haja consagração a Ele de toda a sua vida, de todo o teu ser. Agora vamos para a nossa leitura semanal. Lembrando que aquela leitura que você, enquanto professor, precisa incentivar para estar fazendo. Por isso, envie um cartaz bem bonito, organizado, na segunda leitura diária, na terça, na quarta. Você pode pedir que eles estejam escrevendo alguma coisa, mandando áudio explicando, porque enquanto professor nós temos essa missão de incentivar os alunos a fazer leitura. E preste atenção para você, viu? Quem estiver me seguindo lá no Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou do próprio canal Descomplicando Teologia, eu estou postando todas as semanas, estou postando a leitura diária em cartaz. Você pode pegar e enviar para os seus alunos, viu? É só me seguir no Instagram, Pastor Giovanni Santos, e vai ter acesso a esse material. Por exemplo, segunda-feira, Deus criou o nosso corpo, alma e espírito. Na terça, Deus nos santifique em tudo. Na quarta, o corpo, seu espírito está morto. Na quinta, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Na sexta, purificando a alma. No sábado, Jesus morreu na cruz para nos resgatar de forma integral. No domingo, é o tema da nossa lição, santidade integral. Então você prepara um cartaz, envia no grupo, coloca nas redes sociais, coloca nos seus status para incentivar os alunos à leitura e também comentar, fica à vontade, como eu tenho dito. Você pode colocar o cartaz e informar o seguinte: o aluno que levar um resumo pequeno para a sala de aula vai estar recebendo o brinde. Mas pastor, que brinde é esse? Pode ser um pirulito, pode ser um caramelo, fica à vontade, deixa Deus te usar. Mas pastor, o meu aluno só vai estar lendo, só vai estar comentando por causa do chocolate? No início sim, mas ele vai tomar gosto e de repente ele vai estar fazendo isso automaticamente sem você mandar. Mas cabe a você, como professor, incentivar a leitura dos seus alunos. Agora vamos para a nossa leitura bíblica clássica, nosso texto principal, que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 ao 23, e Gálatas, capítulo 5, versículo 24 ao 26. Recomendo fazer a leitura para que os seus alunos adquiram o conhecimento da palavra do Senhor. E você sabe, tem alunos que não têm revista, tem alunos que têm a revista, mas não lê. Então cabe a você fazer aquela discussão, dar oportunidade, pedir que eles estejam lendo, estejam meditando, procurando a Bíblia Sagrada, pois tudo isso incentiva a leitura dos seus alunos com relação à revista e o nosso tema, que é de suma importância, viu? A santidade. Agora vamos para a nossa introdução. Vejamos. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, apresenta o ser humano integral, espírito, alma e corpo. Na lição deste domingo, veremos que a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Por isso, será analisado o impacto da santidade nessas três áreas, começando pelo espírito. Observe o seguinte: o que você sabe acerca da alma? O que você sabe acerca do espírito? O que você sabe acerca do corpo? Eu acho interessante você também conversar com seus alunos. Por exemplo, você pode perguntar o seguinte aos seus alunos: qual a importância do corpo para a nossa vida espiritual? Para que serve esse nosso corpo? Tem como nós adorarmos a Deus em nosso corpo? Faça a pergunta aos seus alunos. Da mesma forma, o espírito. Qual a função do espírito? Para que serve o espírito? O que tem a ver o espírito para com Deus? Da mesma forma, sobre a alma. Qual a importância da alma? Para que serve a alma? A alma ela é boa ou ela é má? Faça pergunta aos seus alunos e deixe os alunos participarem. Eu tenho dito, irmãos, quanto mais seus alunos participarem, mais sua aula vai ser dinâmica, você vai estar estudando, você vai estar aprendendo mais, você vai observar o grau de conhecimento que tem seus alunos. E nós sabemos que o nosso corpo, ele deve estar a serviço do reino de Deus. A nossa alma, o nosso desejo, a nossa vontade tem que ser referente às coisas de Deus. E o nosso espírito tem que estar ligado com o trono da graça. Então, o nosso corpo vai estar servindo ao mundo exterior. A nossa alma, o nosso desejo, a nossa mente tem que estar pensando em Deus e o nosso espírito tem que estar pronto para receber os mistérios espirituais. Você sabia que quando você está falando línguas estranhas,
A língua estranha é comunicada ao seu espírito, e o seu espírito transmite para a alma. E assim a comunicação do teu corpo físico falando línguas estranhas, isso é maravilhoso. Mas calma, calma, daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho sobre esse ponto. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. No tópico 1, o conceito do ser humano integral. Vamos ver aqui agora como pensava a humanidade acerca do corpo, alma e espírito do homem. Observe. Para entender o conceito do ser humano integral e a influência deste na construção teológica no primeiro século, se faz necessário conhecer um pouco da visão da cultura helênica para constatá-la com a judaica. Os gregos acreditavam em uma antropologia, especialmente platônica, que era dicotomista. O ser humano em duas partes, o corpo e a alma. Nesta visão, a alma era supervalorizada, sendo considerada parte do bem. Já o corpo era tido como parte do mal, consequentemente desvalorizado e considerado um cárcere da alma. Entretanto, a concepção judaica considerava o ser humano em sua totalidade. Na Bíblia, a criação do homem é de forma integral. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. O apóstolo Paulo, apesar de ser um conhecedor da cultura grega, assegurou aos crentes de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo. Observe o seguinte aqui, alguns termos interessantes nesse tópico 1. Por exemplo, a cultura helênica. Quando fala a questão da cultura helênica, está falando da cultura grega. Da mesma forma, a questão judaica. Porque você sabia que não existia ainda o cristianismo. A visão que tinha aqui era do povo de Israel, como o povo de Israel acreditava que era. Nesse episódio daqui está destacando que até o apóstolo Paulo via o corpo, ou via o ser humano dividido em três, em espírito, alma e corpo. Existe uma conexão? Claro que sim, até porque quem criou o corpo, quem criou a alma, quem criou o espírito foi o próprio Deus. Deus criou e projetou as suas diferenças, as suas concepções, as suas utilidades. O nosso corpo tem sua utilidade, a alma e o espírito também tem suas utilidades. E nós precisamos colocar todos esses, tanto o corpo, tanto a alma, como espírito, a serviço de Deus. Tem pessoas que querem colocar a sua alma deixando o seu corpo. Tem pessoas que querem colocar o seu corpo esquecendo a sua alma. Mas nós acreditamos na santidade, na separação, a serviço de Deus por completo. Agora sim, vamos para o nosso primeiro tópico e o segundo item, que traz por título: corpo, a parte imaterial do ser humano. Observe. A dicotomia dos gnósticos, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerado a parte boa. A doutrina gnóstica, com base nesse pensamento dualista, provocava dois tipos de comportamentos errôneos. O primeiro, levava as pessoas a fazer o que era bem entendesse com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito. O segundo comportamento era o inverso. Já que o corpo era matéria má, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Portanto, dois extremos onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso e o segundo por falta. Veja só essa questão do dicotomista. Para as pessoas que são dicotomistas, no ser humano existe apenas duas matérias. Existe o corpo físico e a parte imaterial do homem, que é formada pela sua alma. Logo, o espírito não existe, o espírito também é entendido como a alma. Presta atenção, os dicotomistas acreditam que o ser humano é dividido em dois. A sua parte material, que é o seu corpo físico, e a sua parte imaterial, que é a sua alma ou seu espírito. Pois eles defendem que alma e espírito são as mesmas coisas. E isso com relação dicotomista. Também existe uma luta, sabe a questão do dualismo, a questão do bem contra o mal. A luta da alma, da parte material, que é boa, contra o seu corpo. Logo, eles pregam, eles ensinam que quem não presta é o corpo. Que o corpo não presta para nada, você não precisa se santificar, não precisa se preocupar com o seu corpo. Você pode fazer o que quiser com o seu corpo, que não vai ser pecado, porque o seu corpo não presta, o seu corpo é mau. Esse pensamento tem a ver com os gnósticos, da questão do conhecimento, da influência, do poder que tem. E nós precisamos tomar bastante cuidado. E tem pessoas dentro das nossas igrejas pregando: seu corpo não presta, seu corpo não serve para nada, esse corpo só vai morrer. Isso é mentira, irmãos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e não presta e não serve para nada? Essa não é a visão bíblica. Por isso, Paulo deixa bastante claro a questão da santidade integral. Espírito, alma e corpo precisa estar santificado no Senhor. Pois é através desses três, através do nosso corpo, através da nossa alma e nosso espírito, que nós adoramos a Deus, um perfeito louvor e adoração e reverência a Ele.
Agora sim, vamos para o nosso primeiro tópico, o item 3 da nossa lição, que traz por título: a alma e espírito, a parte espiritual do ser humano. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, temos textos que distinguem bem a parte imaterial do ser humano, alma e espírito. Dentre os outros textos do Antigo Testamento, o profeta Isaías faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. Isaías capítulo 26, versículo 9. Dentre outros textos no Novo Testamento, pode ser destacado também a adoração de Maria, bem como o versículo de Hebreus. O espírito humano foi gerado a partir do Criador. Nele, o ser humano tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com as realidades divina e espiritual. Enquanto a alma é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões, tanto o espírito como a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. O cristão deve cuidar das partes do ser humano como um todo. Observe o seguinte: a formação do nosso corpo. Nós nos comunicamos, nós pegamos, nós apertamos, nós locomovemos através do nosso corpo. O nosso corpo, ele que faz essa comunicação com o mundo externo, tá bom? Com o mundo externo. Já a nossa alma, ela é responsável pelos nossos pensamentos, pela nossa mente, pelos nossos sentimentos e a nossa vontade. A vontade do homem está na sua alma. Já com relação ao espírito, está ligado diretamente com Deus. O espírito é quem se comunica com Deus. O Espírito Santo, Senhor, comunica conosco. Tanto que, quando nós estamos falando em línguas estranhas, nós estamos sendo usados no nosso espírito. E o nosso espírito acaba fazendo essa comunicação. Então, o nosso corpo físico comunica-se com o mundo externo. A nossa alma é a sede das emoções, dos pensamentos e sentimentos. E o nosso espírito liga diretamente com Deus. Eu tenho dito, Deus fala com o nosso espírito. Só que nessa divisão, nós podemos separar o seguinte: a parte material do homem, formada pelo corpo, e a parte imaterial do homem, formada pelo seu espírito e a sua alma. Mas os dois estão unidos. Não é um só, estão unidos. São duas partes que estão unidos. E essa unidade, irmão, só quem consegue fazer a diferenciação é a própria palavra do Senhor, que discerne tudo, que separa juntas medulas, alma e espírito. É a palavra do Senhor. Deus sabe muito bem falar à alma, Deus sabe muito bem falar ao espírito. Mas ambos precisam ser consagrados e edificados do Senhor. Por exemplo, se a tua alma desejar o pecado, você, o espírito, vai praticar o pecado. Se a tua alma desejar as coisas que desagradam o Senhor, o teu espírito vai estar mortificado, não vai ter desejo de buscar a Deus. Agora sim, vamos para o nosso resumo do primeiro tópico. Presta atenção, professor. É necessário nesse primeiro tópico você deixar bastante claro a visão dos dicotomistas. Para estes, o ser humano é formado de duas partes, a parte material e a parte imaterial. Só que essa parte imaterial do homem, que é a questão da sua parte interior, a sua parte espiritual, é formada tão somente pela alma do homem. Eles desacreditam acerca do espírito. Para ele, alma e espírito são a mesma coisa, têm os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, as mesmas funções ou as mesmas faculdades. Mas também existe, o que nós acreditamos, por exemplo, é a questão tricotomista, que o ser humano é composto de duas matérias, a parte material e imaterial. Só que essa parte imaterial existe uma diferenciação. Primeiro, na parte imaterial tem a alma, é quem se comunica, é quem tem um pensamento, é quem está o sentimento, é onde está as vontades, está na alma. Mas também acreditamos que existe o espírito. Na parte do espírito é onde tem a fé. A sua fé está no espírito. É através da sua fé que Deus conversa com você. É a sua fé que faz você alcançar grandes coisas. É a sua fé que faz você adorar e cultuar o Senhor. É por isso que nós devemos consagrar a nossa vida, para que a nossa vontade, os nossos desejos, tá vendo? Vontade e desejo que está na alma, possa estar direcionado para as coisas de Deus. Por isso nós devemos constantemente pedir que seja mortificado, que esteja morrendo os nossos desejos e as nossas vontades. Pois aquilo que desejar a tua alma, assim será. Se você deseja, se você tem vontade de estar na casa do Senhor, o teu espírito vai estar fortificado. Mas se você tem vontade de estar praticando o pecado, o teu espírito vai estar fraco. Com isso, não conseguirá adorar nem reverenciar o Senhor. Então, deixe bastante claro essa visão. E também deixe claro o seguinte, meus irmãos, não é pecado você ser dicotomista. Não é pecado você ser dicotomista, como também não é pecado você ser tricotomista. É somente visão diferente de alguns pontos, mas isso não significa heresia. Pastor, ser dicotomista é ser herético? Não, é somente uma visão. O que você tem que acreditar é acerca de que o homem é pecador, do corpo do homem, da alma do homem. A única diferença é isso. Para eles não existe a separação, não existe a divisão. Mesmo a Bíblia Sagrada falando que Deus, que a palavra do Senhor faz divisão da alma e do espírito. Então, se a palavra de Deus faz a divisão, é que existe divisão? Sim.
mesmo que essa alma e esse espírito estejam unidos, e para onde está uma, está outra. Olha só, a alma que vai morar no céu, vai alma e espírito junto. A alma que será lançada no lago de fogo também vai junto também, porque a sua vontade é que vai determinar o seu lugar. O seu fazer, o seu desejar, o seu executar é que vai definir se você vai estar no céu ou se você vai estar no lago de fogo. Vai depender das suas escolhas. No segmento, vamos agora para o nosso tópico 2, que traz por título a santidade do espírito e da alma. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista Dois Jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Estamos enviando slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, ideia de apresentações, ideia de certificado, simulado, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito. Todos os materiais nós estamos enviando para quem é parceiro do nosso canal, para quem é membro do canal. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Quem tiver interesse, vou estar deixando aqui o meu WhatsApp, só entrar em contato conosco. Ou se você quiser também, você pode entrar no nosso grupo de informações. Na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo e assim se tornar parceiro e receber todos os nossos materiais. Agora sim, vamos para o nosso segundo tópico, o item 1 da nossa lição, que traz por título: Jesus morreu na cruz para resgatar o ser humano de forma integral. Observe, Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade. O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Por isso, os crentes de Corinto tiveram dificuldades em relação à ressurreição pregada por Paulo. Então, o apóstolo assevera: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele afirma a fé na ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou em corpo, alma e espírito, tanto que as pessoas o reconheceram depois de sua ressurreição, como por exemplo Tomé, que queria ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e a ferida profunda do seu lado. Observe o seguinte, irmãos, a questão da necessidade da crença da ressurreição do nosso corpo. Muitas pessoas desacreditam da importância que tem um corpo, mas você observa que o ser humano morreu, o corpo volta ao pó, para onde era, e o espírito volta para Deus. Mas, no entanto, no momento da ressurreição, esse corpo pode estar aonde for, independente do seu tipo, da sua morte. Ele vai precisar ressuscitar para passar pelo processo de transformação, de restauração e assim habitar nas nações celestiais. Mas, no entanto, a sua alma e o seu espírito vão precisar ressuscitar para juntar novamente espírito, alma e corpo. Eu falo mais acerca da ressurreição dos mortos aqui no nosso livro, no Descomplicando a Escatologia, que eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. E tem algumas partes que eu falo especificamente acerca do nosso corpo. Tá bom? Esse livro custa apenas R$30, já com frete grátis e envio para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse já sabe, meu WhatsApp está passando aqui e na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá ok? Então, irmãos, a nossa alma, o nosso espírito, que vão para Deus aguardar o momento da ressurreição. O nosso corpo físico, que é feito do pó da terra, volta para a terra. Mas haverá um momento da ressurreição. Na ressurreição, acontece o seguinte: o nosso corpo vai ressurgir, o nosso espírito e alma vão se encontrar, formar novamente um único corpo na unidade, mas agora de uma forma incorruptível. Eita maravilha, sabe? De uma forma perfeita, na sua totalidade também, de consagração e edificação. Mas isso só vão conseguir as pessoas que aqui nesta terra, mesmo com esse corpo, com essa alma e espírito, se dedicar ao Senhor e consagrar sua vida a Deus na totalidade. Veja só, meus irmãos, deixa eu explicar um pouquinho essa questão do dualismo grego. Veja só, o povo grego acreditava da seguinte forma: que existe no homem duas partes, a parte boa e a parte má. A parte boa do homem é a parte imaterial, ou a sua alma ou o seu espírito. Já a parte má é o seu corpo.
E as pessoas acreditavam o seguinte: se o corpo é mau, nada que eu faço vai resolver, porque o corpo é mau, o corpo não presta. Então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Que querendo não, ele nunca vai se santificar. Querendo não, ele nunca será bom, porque ele já nasceu mal. E é porque as pessoas viviam na prática do pecado. Porque eles pensavam que a prática do pecado é cometido tão somente com o seu corpo físico. E Deus não se importava com a parte má do homem, com a parte do corpo físico do homem. Por isso o homem podia pecar, e nada aconteceria com ele. Porque estava pecando a parte má do homem, a parte imaterial. Por isso, as pessoas faziam o que queriam com o seu corpo, pois pensavam que não daria conta a Deus, já que não prestava para nada o seu corpo. E isso não é verdade. O nosso corpo tem que estar em santidade. O nosso corpo tem que estar separado do pecado. Não existe a parte má, a parte boa. Tudo isso, quando está nas mãos do Senhor, se torna coisas boas. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito precisa estar em submissão, e consagração, e renúncia do pecado, todas as partes, para que nós possamos ter a santidade por completo. Tá bom? Entender essa questão do dualismo era a luta do bem e do mal, entre Deus e o diabo, entre o nosso corpo, a parte material, nosso corpo físico, e a parte imaterial, o espírito. Só que na verdade não existe essa batalha do que é bem e do que é mal. Da mesma forma, Deus não luta com o diabo. Quem pensou nisso é mentira. Deus não batalha com o diabo, irmão. Pelo amor de Deus. Deus é supremo, Deus tem todo o poder. Agora, ele tem um tempo certo de agir. E ele só age no tempo dele e da forma dele. Da mesma forma que é o nosso corpo. O nosso corpo, não existe a parte boa do nosso corpo e a parte ruim do nosso corpo. Nós devemos apresentar tudo em santificação ao Senhor. Espero que você tenha entendido essa questão do dualismo grego. Essa guerra, essa batalha do bem e do mal, na verdade, com relação ao nosso corpo, não existe. Pois Deus, após ter criado tudo, ele disse que tudo que ele criou era bom. Nosso corpo era bom, nosso espírito era bom e a nossa alma era bom. Deus criou tudo perfeitamente. Logo, não existe essa parte má do homem. Agora vamos para o nosso segundo tópico, item 2 da nossa lição, que traz por título: a santificação do espírito. A santificação do espírito ocorre no momento da justificação e regeneração, e se mantém contínua e progressiva de acordo com as experiências, essencialmente do crente com Deus. Trata-se de uma mudança diante de Deus, de morto espiritualmente para vivo, pois o Espírito Santo vem habitar no crente. Por meio da santificação do Espírito, essa nova criatura mantém comunhão com Deus, tornando-se co-participante da natureza divina e não vive mais na prática do pecado. Quando o crente se afasta de Deus, ele morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecessem, eles morreriam. Todavia, quando eles tomaram o fruto, não morreram fisicamente, mas espiritualmente. Observe o seguinte, irmãos. O nosso espírito é quem faz a comunicação com Deus. No nosso espírito habita a faculdade chamada fé. Mas se o ser humano anda na prática do pecado, se o ser humano anda pecando cada vez mais, o seu espírito está morto para com Deus. É o que aconteceu com Adão e Eva. A partir do momento que eles pecaram contra o Senhor, o seu espírito morreu. E quando o espírito está morto, não tem força, não tem desejo de fazer nada para Deus. É por isso que acaba pecando cada vez mais. Mas, no entanto, quando ouve a palavra penetra no coração e gera vida nesse espírito. E esse espírito agora começa a desejar, começa a futucar, começa a instigar a alma a buscar a Deus, incentivar a consagração da sua vida ao Senhor. Vou deixar bastante claro agora o seguinte, viu? O nosso espírito não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. O nosso espírito é uma parte imaterial do homem que habita em nós, responsável pela nossa fé. Como eu tenho dito, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito para essa comunicação, para essa relação com Deus. Por isso, nós devemos cada vez mais consagrar a nossa vida, dar alimento espiritual. Quando você está orando, quando você está meditando a palavra, quando você está consagrando a sua vida, o seu espírito está sendo fortalecido, o seu espírito está ficando forte e cada vez mais ele vai ter poder de influenciar a alma a desejar as coisas de Deus. O Espírito vai ter força para influenciar a alma a consagrar a vida, rejeitar o pecado, a fazer com que a alma possa se dedicar. A vontade também vai estar dedicada às coisas do Senhor. Mas se o Espírito está morto, não tem força para buscar o Senhor, não tem força para ter uma vida consagrada. Por isso, a alma se distancia cada vez mais da presença de Deus. Agora sim, vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item, que traz por título a santificação da alma. A santificação da alma também está diretamente ligada à palavra de Deus. Quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos.
Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções e vontade, que são vivenciados por meio da alma. À medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, Ele vai limpando o nosso interior e curando nossas emoções. Irmãos, para você entender o seguinte, para que nós possamos estar santificados ao Senhor, nós precisamos nos alimentar mais das coisas de Deus. Precisamos nos aproximar mais de Deus. Você tem duas opções. Quando você ora a Deus, quando você medita a palavra, quando você está adorando a Deus, a sua alma, o seu espírito está recebendo alimento espiritual. E toda vez que nós estamos saciados espiritualmente, nós temos vontade de consagrar a nossa vida. Mas se a sua alma recebe influências negativas, se a sua alma ouve palavras negativas, ouve as coisas, ouve ver as bandejas que são oferecidas, acaba cedendo o pecado, que você sabe que nós somos tentados pelos nossos desejos, as nossas vontades. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: fugir da aparência do mal. Da aparência do mal, porque aquilo que você vê, você vai acabar desejando. Por isso a necessidade de ter uma vida separada e consagrada. Por isso que o cristão não pode ver todas as coisas. O cristão não pode ir para todos os lugares, não pode ouvir tudo. Por quê? E isso pode incentivar o pecado. Quanto mais você se santifica, você se separa do pecado, mais próximo você vai estar de Deus. Mas se você anda vendo o que você não deve, se você anda pegando, vendo, indo para lugares, você acaba sendo seduzido para o pecado. É que nós vamos estar estudando aqui no nosso terceiro tópico, a questão das concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mas tudo isso é direcionado por você. Você tem o poder de escolher o que vai assistir. Você tem o poder de escolher o que vai estar vendo, o que vai estar pegando, onde vai estar indo. É escolha sua. E essa escolha que você faz vai muito bem determinar o seu futuro, vai determinar a sua direção, se você vai estar cheio de Deus, se você vai estar vazio de Deus, depende muito das suas escolhas. Agora, eu acho interessante, nós temos o poder de escolher. Agora, depois da nossa escolha feita, vai ter consequências, positivas ou negativas, vindas de Deus ou não, mas tudo isso depende das tuas escolhas. Por isso, é recomendado e aconselhável que nós possamos ter uma vida santificada em tudo, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo precisam ser apresentados a Deus de forma santificada, separado do pecado, mais próximos de Deus. Quero saber o seguinte: e você está gostando? Se inscreveu no canal, ativou o sininho, por gentileza. Se inscreva no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Deixa o seu like também, não custa nada você deixar seu like. Toda vez que você deixa um like, você comenta, você está me ajudando a fazer a obra do Senhor. Pois assim o YouTube vai perceber que o nosso canal é legal, é importante e vai enviar para outros professores, tá ok? E te agradeço a sua inscrição, o seu comentário, que Deus esteja te abençoando cada vez mais, tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Santidade do Corpo. Concupiscência, no sentido etimológico, tem sua origem no latim concupiscensis, que significa o que tem um forte desejo. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais. João adverte o cristão vigiar e buscar o controle e não se deixar dominar pela natureza humana, caída e pecaminosa. Algumas pessoas atribuem suas imoralidades à ação de Satanás, mas o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência. Meu Deus do céu, viu? Veja só, essa palavra é difícil, né? Parece que está falando em mistério. Concupiscência tem a ver com o nosso desejo. É o desejo da nossa carne, é o desejo da nossa alma. E o apóstolo Tiago deixa bastante claro que os nossos pecados são motivados, são incentivados pelos nossos desejos. É aquilo que a minha alma deseja. Claro que Satanás vai colocar bandeja mais em cima daquilo que você deseja. Se você deseja bebidas, Satanás vai estar colocando bebidas porque possa cada vez mais você pecar. Então Satanás vai colocar aquilo que a tua alma deseja, aquilo que a tua alma gosta, mas no entanto que é pecado. E nós devemos fugir de todo desejo exagerado sobre o pecado, sobre as coisas deste mundo. Porque, irmãos, o mundo tem muita coisa para oferecer, mas normalmente aquilo que o mundo oferece é pecado. E nós, enquanto cristãos, precisamos orar cada vez mais para que os nossos desejos pecaminosos, as nossas vontades, possam ser mortificados em Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos pelo processo de santificação e separação. Mas se você continua no envolto, se você continua se misturando com essas situações que pode proporcionar o pecado, a tendência é você continuar pecando cada vez mais. Por isso, o cristão precisa se separar
se afastar do pecado e se aproximar de Deus. E orar para que as concupiscências da carne, os desejos da carne, possam ser mortificados e possa ter vida em você. Os nossos desejos, as nossas vontades, tem que ser ler a Bíblia Sagrada, consagrar a nossa vida, estar na presença de Deus e fugir das paixões da mocidade. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico e o segundo item, que traz por título: Dominando a concupiscências dos olhos. Os olhos são considerados as janelas da alma. Se controlados e conduzidos por interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda a sorte de torpeza. Tomemos como exemplo Davi. Ele estava no terraço quando avistou uma mulher se banhando. Aquele olhar fez com que ele cometesse um adultério e depois o homicídio. Meu Deus do céu, viu? A concupiscência dos olhos. Irmãos, aquilo que você olha, a tendência é você desejar. Veja só, aquilo que você fica observando, aquilo que você fica olhando, a tendência é você desejar. Se você olhar para as coisas de Deus, você vai ter desejo pelas coisas de Deus. Mas se você olhar para as coisas do mundo, você vai ter desejo pelas coisas do mundo. Aqui foi colocado o exemplo acerca de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem de Deus. Mas, no entanto, quando os seus olhos olharam para Batseba, que estava tomando banho, o seu corpo, a sua alma desejou de uma forma poderosa, que acabou dominando o seu corpo. Ele esqueceu de Deus, esqueceu da família e esqueceu de tudo. Só pensou tão somente em satisfazer os seus desejos. E quando o ser humano quer satisfazer os seus desejos pecaminosos, ele acaba pecando contra Deus e perdendo toda a glória, perdendo a presença, perdendo a salvação. O inimigo da nossa alma, ele sabe disso. É por isso que ele fica colocando bandejas para que os teus desejos, para que as tuas vontades sejam sempre voltadas para o pecado. Por isso, tome muito cuidado daquilo que você está olhando. Olha, concupiscências dos olhos é quando você olha algo, começa a desejar, pensar, querer, e muitas das vezes aquilo que você está olhando, aquilo que você está desejando, não é para você, não é seu e não é da vontade do Senhor. Por isso, nós devemos nos afastar. Concupiscências dos olhos, assim aconteceu na vida de Caim. O próprio Adão e Eva pecaram também contra o Senhor. Eva vendo que o fruto era agradável aos olhos e acabou desejando e comeu. Por que isso? Por causa da concupiscência dos olhos. Por isso, cuidado para onde tu olhas. Tu está olhando para onde? Cuidado para onde tu olhas, que pode proporcionar o pecado. E você sabe que o pecado separa, destitui o homem da presença de Deus. Mas que o Espírito Santo de Deus possa tomar conta da nossa vida. Que nós possamos estar fortalecidos, consagrados. Que os nossos desejos estejam segundo a vontade do Senhor cada vez mais. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico e o terceiro item, que traz por título: Dominando a soberba da vida. Observe, a soberba da vida é a ostentação pretensiosa, riqueza, poder, inteligência, status social, carros, entre outros. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente a ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática de honestidade e dos valores divinos. Meus irmãos, prestem atenção. A soberba vai bater no coração de qualquer pessoa. Todo ser humano em si, ele deseja o poder, o reconhecimento, o status e a riqueza. Todo ser humano. Mas nós, enquanto cristãos, devemos entender que a nossa vida, o nosso projeto, tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando as pessoas entregam a vaidade, entregam a soberba, a arrogância, a prepotência, acaba se afastando de Deus. Todas as pessoas que cederam à soberba da vida acabaram se afastando de Deus. Pensa que não preciso de Deus, que não precisa orar, consagrar, jejuar, porque consegue tudo. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. As pessoas que pensam dessa forma acabam se afastando do projeto de Deus, tornam as pessoas arrogantes, prepotentes. E você sabe que Deus não se agrada das pessoas que são exaltadas, pois as pessoas exaltadas ele vai humilhar, já os humilhados serão exaltados. Isso demonstra, irmãos, a essência de Deus em nossa vida, a humildade, a simplicidade, a cumplicidade que tem que haver. E nós, enquanto cristãos, precisamos dominar, precisamos ter um controle acerca da soberba. Eu tenho dito, o desejo vai estar em nosso coração. Eu quero ser o melhor pregador, eu quero ser o melhor canal no YouTube, eu quero ter o maior canal no YouTube, eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo. Qual o projeto de Deus para a sua vida? O que é que Deus quer de você? E cuidado para que a fama, os desejos, não venham falar mais forte no seu coração. Muitas pessoas iniciam até da forma boa, humilde, simples, mas quando Deus começa a exaltar, quando Deus começa a exaltar o nome, fazendo notório o seu nome, essas pessoas esquecem de Deus e acabam ficando arrogante e prepotente.
Quantos cantores não ficaram dessa forma? Quantos pregadores, quantos pastores não ficaram assim e caíram na soberba da vida? Mas que Deus possa estar nos guardando, que seja repreendido em nome de Jesus toda a soberba, toda a exaltação, que a nossa vida possa haver simplicidade, possa haver humildade, em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Veja só, meus irmãos, vamos para um rápido resumo acerca desse terceiro tópico. É interessante você falar nesse terceiro tópico acerca dos desejos humanos, das vontades, sabe? Das tentações. Toda a tentação que vem em nossa vida está de acordo com o nosso desejo. Olha só, aquilo que você tem vontade de ter, aquilo que você tem vontade de olhar, é exatamente isso que o diabo vai estar colocando na sua vida. E é por isso, irmãos, que nós precisamos orar e jejuar. Porque, como eu tenho dito, o inimigo vai oferecer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Aquilo que vai estar em nossa vontade. A Igreja dos Cristos, já sabendo disso, falou o quê? Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Porque, irmãos, os nossos desejos, as nossas vontades vão ser inclinados para o mal, se nós andarmos praticando o pecado. Por isso que, irmãos, por isso que as pessoas que estão fora da igreja não têm vontade de adorar o Senhor, não têm vontade de renunciar à sua vida, porque estão inclinados para o mal. Tudo que fazem, tudo que pensam é inclinado para o mal. Até que vão para a igreja, choram, né? Oh, meu Deus, estou aqui na igreja, ficar chorando, porque estão secos, estão mortos espiritualmente. Mas quando ouvem a palavra de Deus, começa a gerar um pouco de vida. Mas por que logo mortificado? Porque o desejo do mundo fala mais forte. O pecado fala mais forte na vida dessas pessoas. Mas nós estamos falando aqui para jovens que têm conhecimento da palavra do Senhor. Nós estamos aqui discutindo com pessoas que têm que ter uma vida dedicada a Deus, de oração, de consagração. As pessoas me perguntam, pastor, por que Jesus Cristo conseguiu vencer? Jesus venceu porque era Deus? Não. Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo, porque ele andava em constante consagração a Deus, orando, jejuando e vigiando. Tem pessoas que oram, que buscam a Deus, mas não vigiam. Acabam cedendo à tentação porque não está vigilante. O inimigo fica procurando brecha. O inimigo fica procurando ocasião para estar te tentando, fazendo com que você venha pecar. Então você pode estar em oração e o diabo vai te tentar, porque você não está vigilante. Que possamos orar, consagrar a nossa vida, mas ficar atento, porque o inimigo vai estar utilizando de sutilezas para que você possa pecar. Pois ele sabe o seguinte, a partir do momento em que um homem vive na prática do pecado, Deus está rejeitando. O Espírito Santo do Senhor deixa de habitar na vida dessa pessoa por causa do pecado. E quando o Espírito Santo vai embora, o que será da nossa vida? Como é que você vai se humilhar se o Espírito Santo não está mais na sua vida, te convencendo do pecado, da justiça? Por isso, vamos consagrar nossa vida a Deus, buscar a Deus e rejeitar toda a prática do pecado. Lembrando a você que vou estar deixando logo após a conclusão uma nossa dinâmica, sugestões de dinâmica para essa aula que está fantástica, tá bom? E se você quiser as nossas dinâmicas digitadas, é só acessar o nosso site www.descomplicandoateologia.com.br, tá ok? Vamos para a nossa conclusão. Na lição deste domingo, aprendemos que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus, por meio do Espírito Santo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções e vontade, passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado em toda a sua maneira de viver? Boa esta pergunta e deixa aqui nos comentários. Você tem conseguido vencer? Você tem crescido na graça e no conhecimento? Ou o pecado tem conseguido te derrotar? Ou o pecado tem conseguido sufocar a presença de Deus na sua vida? Mas que o Espírito Santo de Deus possa ter misericórdia na nossa vida. Vem nos ajudar a nos fortalecer cada vez mais a buscar e termos a vida consagrada a Deus. Eita maravilha, viu? Quer saber o seguinte? Já está inscrito no nosso canal? Se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho. Deus esteja te abençoando cada vez mais. Irmãos, eu já gosto de ler os comentários, eu respondo todo mundo, irmãos, sabe? Eu gosto de deixar aquele tempinho reservado para estar lendo, compartilhando com vocês, tirando aquele print, deixando um comentário. Então, por gentileza, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um comentário que eu vou responder, lhe dar a parte de todo especial. Agora vamos para a nossa dinâmica da lição de número 11 dos jovens. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E vocês já sabem, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista dos jovens,
Já estamos na lição de número 11, que traz por título Santidade Integral. Meu Deus do céu, viu? É mocotó puro. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento cada vez mais da sua palavra, viu? Lembrando você o seguinte, se você gostou dessa dinâmica, ou se você gostar, venha ser parceiro do nosso canal, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas pastor, quer ser membro, quer ser parceiro? Veja só, nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Enviamos slide, videochamada, artigos, explicações, ideias para encerramento de trimestre, ideia de apresentações, certificado, simulado, ideia de lembrança. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do nosso canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você se pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro e quer receber nossos materiais, vou estar deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. Ou se você quiser, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e eu vou passar as informações e eu tenho a certeza que você vai querer ser membro do canal Descomplicando Teologia e assim receber todo o nosso suporte. Agora sim, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição número 11 dos jovens, que traz por título Santidade Integral. Deus quer que você seja santo por completo. Pela metade não vai adiantar não, viu? Então veja só, para essa nossa primeira dinâmica, você precisa do seguinte, você vai precisar levar algum dinheiro, qualquer valor, tá bom? Eu, por exemplo, peguei aqui, olha, R$5, que é falso, viu? Olha. Mas pode ser verdadeiro também, que eu sei que você tem dinheiro, viu? Pode pegar uma nota de R$100, de R$200, deixa Deus te usar, viu? Mas se você não tiver, pode ser de R$2, vai servir também. Mas tão somente vai levar uma nota de dinheiro de qualquer valor, tá ok? Quando chegar na sua sala de aula, no início da aula, já pode aplicar logo, no início, na introdução, já aplica logo essa dinâmica. Você vai fazer o seguinte, você vai mostrar o dinheiro, que pode ser verdadeiro, e vai mostrar aos seus alunos. Quem quer esse dinheiro? Normalmente, eu. Pronto, você precisa de 2 alunos. Você vai chamar 2 alunos, tá ok? E vai perguntar quem gostaria de receber esse dinheiro. 2 alunos, vão se levantar. João e Maria, pronto, faz favor. Aí você vai perguntar, né? Você gostaria de receber esse dinheiro? Dinheiro verdadeiro, tá ok? Sim, gostaria. Pronto. Você gostaria, João? Por quê? Ah, porque é bom, né? A gente precisa de dinheiro. E Mário? Ah, porque é interessante, né? Dinheiro sempre é bom. Pronto. Vocês gostam de receber esse dinheiro? Gostam? Esse daqui mesmo? Sim. Pronto. É só pegar, ó, rasgar, dar um pedaço para a irmã Maria e outro pedaço para o irmão João. Aí você pode sentar. Mas a metade do dinheiro? Vocês não querem a metade, não? Não. Você só quer o quê? O dinheiro o quê? Completo. Já entendeu o mistério aí, né? Vocês não querem a metade, não? Essa metade não dá para fazer nada, não? Não. Só quer por completo? Tem que estar os dois juntos? É. Então, pela metade, vocês não querem, né? Isso. Agora, a pergunta aqui a vocês. E por que a nossa adoração a Deus? Porque em nossa santidade, nós queremos ofertar a Deus a metade. Tem pessoas que só querem ofertar a Deus o seu corpo. Roupa até aqui, amarrado o cabelo até aqui, e tanta coisa, sapato e não sei o que lá. Só quer ofertar a Deus o seu corpo físico. Mas a sua alma, os seus pensamentos estão no mundo. Os seus desejos estão no mundo. Deus não quer a metade. Da mesma forma, tem pessoas aí pregando que Deus só quer o coração. Meu Deus do céu. Deus só quer meu coração. Eu tenho que ter um coração bom. Eu tenho que ter um coração voluntarioso. Mas, no entanto, Deus não se importa com o meu corpo. Se você quer ser humano, não quer nada pela metade, porque Deus vai aceitar a metade que você oferta a Deus. Eita, meu Deus do céu, viu? Quero saber o seguinte, você gostou dessa dinâmica? Você vai aplicar na sua sala de aula? Deixa aqui nos comentários. E se gostou, se inscreve no nosso canal. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, viu? Olha,
o dia que estava separado, você vai pegar e vai dizer, olha, Deus ele tem interesse das duas partes, a parte material, olha, o nosso corpo, e a parte imaterial, que é a nossa alma e o nosso espírito, tá ok? E Deus pega e vai juntar, Deus quer a parte integral. Aí você que agora pode colar com fita adesiva e dizer, olha, aqui agora Deus aceita, porque Deus aceita por completo a parte material, o corpo, e a parte imaterial, espírito e alma, Deus está aceitando para que possa estar em santidade ao Senhor, porque Deus nos quer por completo. Eita maravilha, viu? Glória a Deus, você entendeu? Você vai aplicar? Você vai modificar? Fique à vontade, a minha ideia tão somente é trazer algumas sugestões para que você possa aplicar na sua turma. Vamos agora para a nossa segunda dinâmica. Agora sim, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição número 11, dois jovens, que traz por título Santidade Integral. Veja só, meus irmãos, essa nossa segunda atividade, a nossa segunda dinâmica, é para demonstrar acerca da alma e do espírito. Nós acreditamos que na alma tem vontade, sentimento e pensamentos. Isso na nossa alma. Já com relação ao espírito, existe a faculdade da fé. São duas coisas que estão unidas, mas são duas coisas distintas. Por isso, para essa atividade ou essa dinâmica, você pode levar um copo com água para os seus alunos. Olha, um copo com água. E vai mostrar só o seguinte, vai fazer perguntas, né? Veja só, o que tem dentro aqui desse copo? Água, pronto. Existe mais alguma coisa dentro daqui? Olha, que eu saiba não, só tem água, não é isso? É. Só que você sabe o seguinte, dentro aqui desse copo não tem tão somente água. Ou na verdade, a água é formada por duas substâncias, ou dois elementos diferentes um do outro. Quem pode me falar qual é a formação da água? Ah, H2O, pronto. Dois elementos. Presta atenção, aqui é água, a parte imaterial do homem. Mas essa água é formada por dois elementos diferentes, que são hidrogênio e oxigênio. Você aprendeu isso na aula de ciência, né? Vai precisar de um pouquinho de conhecimento. Vai mostrar para os seus alunos, vai perguntar o que tem dentro desse copo, água. Mas você sabe como é formada a água? A água é formada por dois elementos. Presta atenção, hidrogênio e oxigênio. A água, uma só, parte imaterial, mas formada de dois elementos. Quais são os dois elementos? Hidrogênio e oxigênio, que nós podemos falar na parte espiritual do homem. Assim como a água está unida em dois elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio, a nossa alma, o nosso espírito, ou a nossa parte imaterial também está unido. Alma e espírito. Ah, pastor, mas não tem como a gente separar essas duas partes. Não tem como a gente separar o oxigênio do hidrogênio. Você se engana. Existe um aparelho chamado voltâmetro. O voltâmetro consegue separar o oxigênio do hidrogênio. Olha que coisa interessante. Existe um aparelho que consegue separar o que tem aqui, que é oxigênio, e o que tem aqui, que é hidrogênio. Da mesma forma que a palavra de Deus consegue separar a alma do espírito. Olha, então a palavra de Deus serve como voltâmetro para separar a alma e o espírito do homem. Pode ficar tranquilo, vamos para o nosso resumo da segunda dinâmica, viu? Você só vai precisar levar um copo com água, apresentar para os seus alunos e perguntar, o que é que tem aqui dentro? Ah, dentro aqui tem água. Aliás, né? Quantas coisas tem aqui dentro desse copo? Ah, desse copo só tem uma coisa só tem água. Tem certeza? Tem. Aí você vai refletir, né? Você sabia o que tem aqui dentro desse copo? São dois elementos. Dentro desse copo tem hidrogênio e oxigênio, que são os dois elementos contidos na água. A água parece ser um elemento só, mas quando nós estudamos, nós aprendemos que a água é formada de dois elementos, oxigênio e hidrogênio, tá ok? Parece um só, mas na verdade são dois. Aí você vai falar para os seus alunos, assim também acontece com a parte imaterial do homem. Muitas das vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, parece que é um elemento só. Parece que é só a alma ou somente o espírito. Mas quando meditamos na palavra, quando estudamos a palavra, vamos perceber que a alma tem seus elementos e também o espírito tem suas funções. Por isso, a parte imaterial é também formada de dois elementos. E também forma o seguinte, olha, você sabia que existe um instrumento, uma ferramenta que consegue fazer a separação, a divisão do oxigênio do hidrogênio? Existe. É chamado o voltâmetro. Olha, voltâmetro é um instrumento que consegue fazer a separação do oxigênio do hidrogênio. Assim também, presta atenção, com a palavra de Deus,
A palavra de Deus é a ferramenta, é o instrumento que consegue fazer a divisão da alma e do espírito. Em outras palavras, assim como o voltâmetro consegue fazer a separação do oxigênio e do hidrogênio, a palavra de Deus é o nosso voltâmetro, pois ela consegue dividir a alma do espírito, consegue separar a alma do espírito. É por isso, irmãos, que nós somos compostos de corpo, parte material, e a parte imaterial, que nós não conseguimos ver, mas existe, é formada de dois elementos, espírito e alma. Você pode dar glória a Deus e que o nosso voltâmetro, que a nossa espada, que a palavra de Deus possa fazer essa separação e cada vez mais possamos viver em santidade, pois esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Meu Deus do céu, viu? Quero saber o seguinte, você perdeu essa aula de ciência ou você está estudando ainda, viu? Deixa aqui nos comentários. Mas quero saber o seguinte, você gostou? Vai aplicar? Deixa aqui nos comentários e que Deus esteja te abençoando cada vez mais. E até a próxima aula, se Deus assim permitir.